Olá, eu escrevi há uns tempos aí, talvez 2 meses, não sei, um pequeno texto, assim, falando sobre a sucessão que acontecia numa mega igreja aqui do Brasil, com a aposentadoria do seu presidente patriarca, né? E esse texto eu falava sobre nepotismo eclesiástico. Eu escrevi isso no meu perfil no Facebook, assim, sem deixar público, na verdade. Uma pessoa foi e copiou o texto, né? Colou numa página do Facebook, muito acessada, ao que parece. Avisou que fazia isso, né? E avisou inclusive que não conseguia me marcar porque eu não seguia a tal página. E aí sim um monte de gente reagiu, né? Um monte de gente compartilhou. A última vez que eu olhei tinha mais de 50 compartilhamentos e muitos comentários positivos, assim, concordando com a ideia. Alguns comentários muito negativos, assim, muito bruscos. Eu li isso 2 vezes, né? Não continuei acompanhando, não sei como está isso agora. Um comentário me chamou a atenção bastante, né? Porque ele dizia assim, 2 comentários na verdade, me parece que da mesma pessoa. A pessoa dizia assim, isso é inveja. Você tem inveja porque não ganha nem perto do que o tal pastor ganha. O tal pastor que ocuparia o lugar do seu pai, né? Eu achei esse comentário especialmente interessante porque a ideia em si de pensar que um pastor da Igreja de Jesus tem inveja do outro pastor da Igreja de Jesus por causa do quanto de dinheiro ele ganha, me soa absurda, me soa patética até. E eu não consigo nem expressar o quanto isso é absurdo, talvez para os ouvidos atuais entenderem realmente o quanto isso é absurdo. Porque uma pessoa que diz isso claramente está entregue à mentalidade deste século e não percebe nem o fato de que essa mentalidade não faz sentido algum para a igreja. De que não se pode esperar que um ministro do Evangelho viva nesse sistema de pensamento. De que o maior problema nesse caso, né, no caso de isso ser verdade, não é nem a inveja em si, mas antes da inveja, a pretensão, né, a disposição mental. Isso é muito problemático e a pessoa não percebe, acha que é tão normal quanto uma inveja entre 2 executivos, uma inveja entre 2 empresários, né? Isso é seríssimo e mostra, me parece, né, um problema. Esse comentário não é uma afronta, ele é um sintoma de uma situação que precisa ser considerada para ser tratada, né, para ser cuidada por verdadeiros pastores que ainda há por aí. Não dá para ser assim. É óbvio que numa comparação, qualquer um percebe que o tal pastor, né, que não é jovem mais, né, mas comparativamente com seu pai é jovem, é óbvio que ele não só recebe 10 vezes mais do que eu, talvez seja muito mais do que 10 vezes mais do que eu tenho certeza, na verdade, de que é uma comparação que nem dá para começar a fazer. Para começar, eu observo assim que na igreja luterana os pastores não recebem, o nome do que nós recebemos nem é salário. O nome do que nós recebemos é auxílio subsistência. E o que isso diz para nós? Nenhuma pessoa em sã consciência se dispõe a trabalhar em algo para receber algo que se chama auxílio subsistência, pensando que isso fará acumular riqueza. Por que então
as pessoas trabalham por um auxílio subsistência. Porque a pessoa não quer realmente acumular riquezas, ela quer poder se dedicar a um trabalho e ter sua subsistência suprida enquanto se dedica ao trabalho. O foco não é o rendimento, o foco não é o acúmulo de nada, mas é o trabalho em si que se deve fazer, porque esse trabalho é a proclamação do Evangelho. Se isso não é entendido, se isso parece coisa de outro mundo, é porque a pessoa que está discutindo o assunto está completamente entregue à mentalidade deste mundo. É isso que eu estou dizendo desde o começo, né? Essa comparação e essa expectativa de que a inveja seria algo normal aqui, ela me choca. Ela me choca. Aí essa pessoa também, me parece que a mesma pessoa, faz outro comentário em seguida, dizendo assim, para defender o tal pastor, né? É super normal, porque no texto eu dizia que um pastor que enriquece, quando um pastor enriquece muito, você tem nisso, no fato de que ele enriquece muito, um indício de que ele não é um bom pastor, de que ele não está fazendo devidamente o seu trabalho. E aí a pessoa tem os seus argumentos para defender o pastor, né? Dizendo assim, mas se ele é pastor de uma grande igreja com 2K de membros, né? O 2000 ele usa a abreviatura, o K para dizer. Eu já acho isso também um sintoma, né? 2K de membros. E ele coloca uma loja lá e ganha dinheiro com isso. Por que isso é errado? No texto eu dizia que o pastor que enriquece está servindo a dois senhores. E eu converso assim, com muita clareza com vocês sobre isso, dizendo o seguinte, enriquecer, a não ser no caso de enriquecer por herança, não é algo que acontece do nada. Montar uma empresa e ganhar muito dinheiro com ela não é algo que acontece sem dedicação e esforço. Não é. Ou dedicação e esforço, muita dedicação e esforço, ou com falcatrua. Um pastor que é chamado a pregar o Evangelho, a dedicar a sua vida a isso, e se dedica a qualquer outra dessas atividades, seja a falcatrua, seja dedicar muito esforço e tempo a um negócio honesto, eu vou dizer que, olha, temos aqui alguma coisa estranha. Um negócio honesto com vistas ao enriquecimento, que exige muito mais esforço do que um negócio com vistas à subsistência. Mas para enriquecer, sendo um empresário, não acontece sem uma dedicação intensa. E por isso eu digo, a pessoa está dividindo a sua atenção entre duas coisas. Ela está servindo a dois senhores na linguagem de Jesus. Por mais honesta que seja a sua atividade, por mais civilmente honesta que ela seja. Você montou um negócio ali na igreja para aproveitar os 2K de membros que há na congregação. Para fazer desses membros que devem ser pastoreados por você consumidores em potencial. Os primeiros consumidores em potencial, para que eu garantir que o meu negócio vai deslanchar. Dois senhores. Eu não tenho outra percepção sobre isso. É assim que eu vejo a coisa. E eu pergunto, por que essa pessoa quer enriquecer? Por que essa pessoa está dedicando seu tempo, seu esforço a isso? Porque ela serve a dois senhores. Não tem outra forma de ver isso. Aí outra pessoa, me parece, que comenta assim, mas se a igreja tem milhares de membros, é normal que ele receba de acordo com esses milhares de membros e então ele fique rico. É normal isso? É normal um pagamento proporcional ao tamanho da congregação?
eu não vejo sentido nisso também. Eu não vejo sentido nisso. Se Deus nos abençoasse aqui, né, na nossa pequena igreja luterana, e nós crescêssemos muito, o que não tem acontecido, mas imagina que nós crescêssemos e de repente tivéssemos 1000 membros, 1000 membros numa igreja luterana. Meu salário não deveria ser aumentado por isso. O que deveria acontecer é alguma das duas coisas. Ou nós teríamos mais pastores trabalhando nessa paróquia para atender as pessoas, ou nós nos dividiríamos e cada congregação, fruto dessa original, teria o seu pastor, recebendo o mesmo auxílio subsistência. Não há prêmio por produtividade. Isso aqui não é empresa. Não há prêmio por mais trabalho, por ter mais gente sendo pastoreada por você. Por quê? Porque não tem como, se houver trabalho demais, isso precisa ser dividido para o pastoreio acontecer devidamente. Então não tem como dizer isso. Mas tem tantos 1000 membros, então precisa de mais salário. O salário não vai te fazer ser mais de uma pessoa. Nós precisamos então de mais trabalhadores nessa seara. E aí, lembrando dessa expressão, né, da seara, que o Pai envie mais trabalhadores, eu gostaria de concluir assim, lembrando que essa mentalidade que pensa em salário maior por igreja maior, que pensa que é normal um pastor montar uma empresa junto, atrelada à igreja, que pensa que é normal a inveja entre pastores que têm condições econômicas completamente diferentes, essa mentalidade não tem absolutamente nada a ver com a Igreja de Jesus. Eu poderia pensar assim em citar pais da igreja, em citar reformadores que demonstram isso claramente. Poderia citar o Catecismo Maior de Lutero, né, para quem é luterano e ainda pensa que isso faz algum sentido, para mostrar que o grande ídolo que espreita os corações, o maior deles, o mais frequente, é o dinheiro, são as riquezas. Poderíamos tentar um discurso sofisticado, inclusive citando bons teólogos do século XX, do século XXI, e mostrar que esse pensamento não se encaixa com a boa teologia cristã produzida em qualquer era, em qualquer século. Mas eu não acho necessário ir por esse caminho, na verdade. Uma mínima leitura honesta do Novo Testamento é suficiente para mostrar como que isso está errado. É suficiente para mostrar como isso é estranho à Igreja do Senhor Jesus. Como que isso é um sintoma de que ali, que nesse mundo, nessa mentalidade, não há realmente Igreja de Jesus existindo. Não que essa pessoa não possa ser parte da Igreja de Jesus, mas sim que essa pessoa precisa se arrepender disso. E precisa pedir perdão por isso. E precisa mudar a sua mente quanto a isso. Uma leitura simples da primeira epístola de João. Veja o que é a igreja ali, o que é o cristianismo ali. Uma leitura simples das epístolas de Paulo. E você vê outra coisa completamente diferente. Lê as palavras de Jesus. Que outra coisa é essa? Nós parece que temos vivido um tempo em que as pessoas acomodam um linguajar do Evangelho, uma vida aparentemente ligada ao Evangelho, com uma mentalidade completamente pervertida, egoísta, do ser humano natural. É preciso ter um mínimo de pudor aqui
E mesmo que nós queiramos ceder em partes à mentalidade desse século, nós precisamos deixar de ser pessoas iludidas e precisamos reconhecer o pecado que nós vivemos ao fazermos isso. Pecado não precisa de justificativa, pecado não precisa de encobrimento cognitivo, né? Fingir que não existe, trapacear com argumentos. Pecado precisa de arrependimento e perdão. Vamos a Cristo. Ele é o Senhor da igreja ainda. É diante dele que nós estamos e é diante dele que nós estaremos. E pastores haverão de prestar conta. Qual foi o seu trabalho? Qual foi a sua dedicação? A que Senhor você serviu? Tudo que eu quero como pastor é poder estar diante de Cristo com consciência tranquila quanto a tudo isso. No mais, se eu cedo a algum pensamento diferente, eu também me arrependo. E é isso que eu tenho que fazer. Eu realmente não invejo o mega pastor por sua fortuna. Eu oro por ele para que ele se arrependa e para que ele endireite seus caminhos, para que ele use a atenção que ele tem das pessoas não para manipulação, não para oferecer mais um produto bancário, mais um produto de vestuário, o que quer que seja, mas que ele realmente ouça o Evangelho para si e pregue o Evangelho para que ele seja conhecido. Bênção de Jesus Cristo, o Senhor da Igreja, e até a próxima.